Olá, meu nome é Kélia Fernandes, sou professora da Educação Infantil do município de Mossoró e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da linguagem como ferramenta, como instrumento de construção do pensamento, né? A linguagem, ela é quando a gente utiliza palavras para nomear o que sentimos, o que percebemos, o que imaginamos, quando organizamos ideias mentalmente, mesmo em silêncio, geralmente usamos palavras internas, né, que vêm do nosso interior. A linguagem, ela ajuda a estruturar o raciocínio, ou seja, ela molda a forma como a gente pensa, né? A gente pode pensar várias coisas ao mesmo tempo, mas ela vai encaixando para que tenha realmente no final um sentido daquilo que a gente está tentando construir. A linguagem, ela pode organizar ideias, né? Ao escrever, ao falar, até mesmo ao pensar. Ela ordena fato, o que é que vem primeiro, né? É como se fosse fazer um projeto, a gente sabe a sequência direitinho. Então ela vai dando os caminhos para que a gente consiga executar tudo que a gente deseja, né? Ela relaciona a questão de conceito, semelhança, causas, consequências, né? Planejações, o que fazer, como fazer, para que fazer. A linguagem ela vai usando todas as ferramentas possíveis para que a gente possa, no nosso pensamento, organizar de forma, não sendo de forma aleatória, e sim, a gente pode até ter pensamentos aleatórios, mas na hora do encaixe, né, ela vai idealizando para que dê sentido àquilo que a gente está tentando construir. Isso mostra que pensar, em grande parte, é um processo linguístico, né? Às vezes a gente pensa palavra ou pensa, não, isso aqui é melhor de encaixar aqui, isso aqui é melhor de encaixar aqui. E a gente devagarinho vai transformando as ferramentas do nosso pensamento num contexto mais organizado. Linguagem para aprender. Toda aprendizagem escolar passa pela linguagem. Lemos para aprender novos conteúdos. Quem disse que a gente não tem que ler todo dia? Quem disse que a gente não precisa estar buscando novos conhecimentos, novas metodologias, melhorando ali, melhorando aqui. Jamais achar que a gente já tem aquele nível de conhecimento extremo, né? Então, todo dia a gente aprende um pouquinho. Aprende quando escuta as crianças, aprende nas atividades de extra-regência com as demais colegas, aprende nos cursos que a gente vai fazendo para aumentar as hipóteses de trabalhar melhor, né? A gente fala para expressar o que a gente entende, a gente ouve bem a explicação. Quando a gente ouve a explicação, a gente consegue falar de forma mais significativa, né? A gente também escreve para registrar e aprofundar aquilo que a gente está tentando aprender. A linguagem, ela permite justamente ser essa mediação entre o sujeito e o conhecimento, bem ligado ao papel fundamental de Vygotsky, né? Que ele fala a linguagem internalizada, né? Aquela que vem do seu interior. É essencial para o desenvolvimento do pensamento. O pensamento e a linguagem se desenvolvem de forma na interação social. A criança aprende a pensar por meio do uso da linguagem com os outros. Por isso que é importante ter a rotina na sala de aula, a questão da gente ouvir o que a criança tem a dizer, pega aquele encaixezinho dali, pega aquela informação daqui, a gente vai construindo junto com ela. Então, a linguagem é, portanto, uma ferramenta de mediação cognitiva. Com ela, a criança aprende a planejar, resolver problemas e refletir também, né? Uns exemplos práticos do dia a dia que a gente sabe é a criança que fala sozinha enquanto ela está montando quebra-cabeça, então ela está brincando sozinha, ela não tem um irmão, alguém. Então ela aproveita o tempo dela para brincar de forma que ela vai conversando como se alguém estivesse ali do lado dela. E aí ela vai construindo a sua linguagem do pensar e resolver o problema, né? Ao contar a história, a criança também está organizando as ações, personagens, a sequência lógica, construindo pensamento narrativo. Por isso, jamais dizer assim, tá bom, pelo amor de Deus, menino, isso aqui não é nem o que a gente estava falando, mas aquilo que ele estiver falando, a gente aproveita aquilo para construir essa narrativa e essa linguagem seja realmente transformadora, né? Ao fazer pergunta, a criança também está exercitando a curiosidade, o raciocínio por meio da linguagem. Então, é muito ligada a internalizar aquilo que está no nosso interior e desenvolver o pensamento, né?
Então, de imediato era isso que eu queria dizer. Eu acredito que a linguagem, ela é um processo contínuo, né? A gente vai descobrindo mais informações, mais conhecimento. Eu acho que isso aqui eu não trabalhei bem, vou trabalhar melhor isso aqui. E no dia a dia, nada melhor do que a gente utilizar o pensamento e a linguagem para desenvolver cada vez mais a nossa interação social, o eu com o outro, com o nós, né? Tá bom.